Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Alimento Espiritual. Hoje, o Criador nos convida a participar, a buscar seu entendimento através do livro de Salmos, no capítulo 25, Salmo de Davi, capítulo 25, do versículo 15 e 16. Pega aquela boa e velha xícara de café e vamos embora. Hoje o Salmo vai ser, hoje a palavra é muito bonita. Salmo 25, versículo 15 e 16, onde o Senhor diz assim: Meus olhos estão sempre voltados para você. Meus olhos estão sempre voltados para Deus, pois Ele tira da armadilha os meus pés. Volta-te para mim, tem de piedade de mim, pois estou solitário e infeliz. Repetindo, capítulo 25 do livro dos Salmos, versículo 14 e 15. O segredo de Deus se revela para aqueles que o temem e lhes dá a conhecer a sua aliança. O segredo de Deus se revela para aqueles que o temem e lhes dá a conhecer a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para Deus, pois Ele tira da armadilha os meus passos. O Criador nos ensina nessa leitura, com essa leitura de hoje, com esse alimento espiritual, uma coisa muito importante. Ele nos revela, como ele diz assim, o segredo de Deus é revelar para aqueles que o temem. Se revela para aqueles que o temem. E ele dá a conhecer a sua aliança. Como assim ele revela para aqueles que o temem o segredo de Deus? Tudo aquilo que nós precisamos nesse momento, tudo que você está precisando nesse momento, Ele sabe de tudo. O Criador sabe tudo o que acontece na minha vida e Ele sabe o que está acontecendo na tua vida nesse instante. As tuas aflições, as tuas angústias, até a tua felicidade. O que está para chegar, Ele está sabendo. Aquela bênção que você sempre pede, você vem sempre trabalhando, Ele sabe. As dores que você vem sentindo, Ele está te protegendo. E Ele vai mostrar. Ele revela. Interessante é isso. O segredo de Deus se revela para aqueles que o temem. Poucas pessoas sabem disso. Sabem dos segredos de Deus. Quais são os segredos de Deus? Boa pergunta, né? O segredo de Deus é tudo aquilo que nos leva para próximo dele, que nos faz subir a um patamar onde podemos ajudar o próximo. Passar de um estágio para outro. Todo o testemunho que a pessoa tem na sua vida foi necessário primeiro passar por alguma dor. É muito difícil alguém ter algum testemunho apenas vivendo de vitórias e vitórias e vitórias e vitórias. É necessário porque para você ganhar autoridade naquilo que você faz, naquilo que você fala, o Criador sempre coloca algum desafio ou um obstáculo para saber se a tua perseverança realmente é diante daquela perseverança, daquela dificuldade, você vai ter perseverança para poder chegar e Ele revelar o segredo dele. Pessoas passam por esse mundo sem entender, nascem, crescem e morrem, sem entender qual o sentido da vida, qual o sentido da sua missão nesse mundo. Mas Deus, porque não buscam nem a Deus de verdade, mas esses segredos são revelados para aqueles que o buscam, aqueles que o temem de coração. Mas eu temo, Shine, eu vou buscando ao Criador, eu leio a palavra, eu vou para a igreja, mas você não o teme de todo o coração. Temer a Deus é ser sensível a Ele, é se deixar ser seduzido por Ele. Isso é temer a Deus, é se deixar ser conduzido por Ele, é deixar ser usado por Ele. Isso é temer, é respeito máximo por Ele. Temor não é medo, é um respeito pleno, máximo, supremo. Quando chega nesse grau de entendimento, Ele lhe dá a conhecer a sua aliança. Como assim se dá a conhecer a sua aliança? A aliança que ele fez desde o tempo de Adão. As primícias, toda a criação, ele dá a conhecer a sua aliança. Ele dá a conhecer a própria lei, onde o ser humano, onde a pessoa
comece a entender que isso aqui não é algo punitivo, mas é algo que foi feito para nos salvar. Eu gosto desse exemplo sempre de um pai, ou uma mãe, ou um avô, uma avó, sei lá, alguém responsável que tem uma criança perto, que vê uma tomada, a criança vê uma tomada na parede e vai querer botar o dedinho lá. E o pai vai e fala, ó, não pode, o responsável vai dizer, ó, não pode tocar ali não, porque ele vai dar um choque. Mesmo assim, aquela criança impossível, né, toda eufórica, né, com toda a curiosidade do mundo, né, aí vai chegar pertinho e querer meter o dedinho. Aí de repente, o adulto vem de longe, já dá aquele grito, né? Não! Quem já fez isso? Eu já fiz várias vezes isso. Até com filho de outras pessoas, nem filhos meus são. E a pessoa que a criança tomar um choque. Depois de colocar daquela proteção de tomada, ou colocar do nome, né? Cuidado, ainda bota aquele aviso lá, a caveirinha, né? Perigo. A mesma coisa é a lei, ou, mesma coisa não, semelhante à lei. O Criador deixou, nos disse, ó, não faça isso. Cuidado que ele dá choque. Lá no paraíso, o Criador falou para o Adão e para Eva, não comam da fruta dessa árvore. Eles quiseram ficar, eles se deram conta daquilo? Eles conseguiram obedecer aquilo? Não. Por isso que foi necessário depois. Aí o pecado entrou no mundo. E mesmo assim, mesmo assim ele continuou. Não faça essas coisas, não se alie a isso, aquilo, outro. É o mal. E o mal continuou a ser gerado porque o homem deixou de seguir os princípios. Então foi necessário, como ele diz aqui, lhes dar a conhecer a aliança. Ele dá o conhecimento da aliança, porque você teme a ele. Meus olhos estão sempre voltados para Deus, pois ele tira da armadilha os meus pés. Você está entendendo quando eu quero chegar? Quando ele apresenta a lei, ele tira os nossos pés da armadilha. Quando você se aproxima de Deus, ele tira os seus pés da armadilha. Tem gente que tem pavor da lei. Pavor. Eu não sei por que isso ainda. Tem gente que diz, depois de Jesus, eu vivo pela graça. E basta. Todos nós vivemos pela graça, precisamos da graça, mas a lei é necessária. E repito, já falei isso outras vezes, já repito aqui, quem não gosta da lei, vamos pegar para o tempo atual. Quem é que não gosta da lei? Bandido, né? Um fora da lei é um bandido. Ou vamos pegar uma palavra bem pesada, marginal. Não gosta da lei. Pratica o mal. Vive na margem da lei, né? Marginal. A gente vive na marginalidade. Mas porque eu não tenho intimidade com Deus. Não tem essa intimidade, não busca, como ele diz aqui, isso mesmo, 14. O segredo de Yahweh se revela para aqueles que o temem. Ele lhes dá a conhecer a sua aliança. Quando ele dá a aliança, e nessa aliança toda que ele mostra, ele revela o bem que ele quer para você, os benefícios que ele quer te dar, a saúde plena, a harmonia dentro de tua casa, a saúde mental, a saúde física, o fim dos conflitos dentro de tua casa, a prosperidade financeira que você tanto precisa, que nós precisamos, né? Todos nós precisamos, sim. As pessoas têm mal medo, não, falar sobre dinheiro falando de Deus e de dinheiro, sim, dinheiro é um dom de Deus, riqueza é um dom de Deus. Riqueza é um dom de Deus, está lá em Eclesiastes. Para quem não sabe, está lá em Eclesiastes. Capítulo 5, 19, se não estou enganado. Então, Deus quer dar tudo isso, Ele é o dono do ouro da prata, Ele quer dar tudo isso para a gente, mas que Ele vai dar para mim, para você, para quê? Vai dar para você para quê isso agora? Se você não teme a Ele. Se você quer dizer, não, eu só vivo só pela graça, porque o meu pastor disse que eu tenho que viver pela graça, porque a lei foi abolida. Que a lei foi abolida, cara? Presta atenção. Lê, se aproxima de Deus, teme a Ele. O segredo de Deus se revela para aqueles que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para Deus. Meus olhos, nossos olhos têm que estar sempre voltados para Deus.
pois ele tira da armadilha os meus pés. Se você está caindo na armadilha, se você já caiu na armadilha, sai dessa. Como? Volta-se para Deus. E quando você começa a entender que isso aqui é uma tábua de salvação, que aqui tem uma instrução, isso aqui é um livro de vida, uma instrução, um guia de sobrevivência. E você segue tudo isso. Ou busca seguir. Seguir tudo ninguém consegue. Mas busca seguir. Você vai vendo que, caramba, olha a bobagem que eu ia fazer. A bobagem que eu estava fazendo. É por isso que as coisas não andavam na minha vida, por isso que vinha tanta coisa ruim. Porque eu não temia ao Criador de verdade. Porque eu não seguia. E toda vez que você busca, cada vez mais, busca entendimento, busca a palavra dele, mais vai se abrindo, vai tirando as escamas de nossos olhos. Dos teus olhos a fazer isso. Está passando por dificuldade, né? Joia. Essa dificuldade acaba a partir do momento que tu teme a ele. Na verdade, eu vou ser bem sincero contigo. No começo vai ser bombardeio. Todo aquele que segue o Criador, porrada. É porrada mesmo, vai levar porrada. No começo vai ser pancada. Vai ser gozação, vão zombar de você. O inimigo vai colocar obstáculos. Mas se você permanecer perseverante, na fé, na busca por ele, aí tem lá o que o Paulo fala, né, lá nas cartas dele, que diz o seguinte: fugir do pecado, ele fugirá de você, né? Foge do pecado e segue a lei. E o pecado acaba se afastando de você. Orai e vigiai, e sempre como o próprio Jesus fala, orai e vigiai. Orai e vigiai. Buscai o Senhor e fique atento às coisas que estão acontecendo. Não se deixe enganar que as coisas vão ficar fáceis de uma hora para outra. Não vai continuar um pouquinho difícil, sim. Mas depois você vai ver assim, caramba, essa dificuldade, isso não me atinge mais. Porque eu vou ter uma sabedoria, o Senhor está tirando meus pés das armadilhas. Entendeu? É isso que o Criador nos ensina no dia de hoje. E aqui o Criador, eu compartilho com vocês o capítulo 25 de Salmos, no versículo 14 e 15. O segredo de Yahweh se revela para aqueles que o temem, e ele dá a conhecer a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para Yahweh, para Deus, pois ele tira a armadilha dos meus pés. Aí vou ler o 15. Ele diz: volta-te para mim, tem de piedade de mim, pois estou solitário e infeliz. Quando estamos solitários e infelizes, o Criador se volta para nós, filhos do Criador, filho dos seus filhos, porque ele vê, caramba, esse meu filho, essa minha filha, está me seguindo, está me buscando, e eu vou revelar minha aliança para ele e para ela, e vou livrá-lo do perigo, das armadilhas desse mundo. Tá bom? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Hoje é um dia de bênção para você e para mim também, para todos nós. Creia nisso. Se aproxima mais de Deus. Se aproxima mais dele, que essas coisas passam tudo. Essa adversidade vai passar, esses conflitos vão acabar, essa fase ruim passa. Não existe para sempre esse mal. Não existe. Até as coisas boas acabam, quanto mais as coisas ruins, as coisas difíceis. Mas se aproxima cada vez mais dele. Você vai ver que o quanto de armadilhas você vai começar a enxergar, porque o Criador vai abrir teus olhos. Tá bom? Mas é isso, fica na paz. Shalom. Até a próxima, porque Deus quer e eu quero. Shalom, shalom.